Aposentadoria, auxílio-doença, a gente ouve essas palavras o tempo todo, não é? Mas o que de fato rege tudo isso? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na legislação previdenciária, que é basicamente o sistema que protege o futuro de milhões de brasileiros. E olha, a boa notícia é que não é tão complicado quanto parece, viu? Porque, vamos combinar, às vezes olhar para as leis parece que a gente está encarando um labirinto, certo? Cheio de caminhos confusos, parece que não tem saída. Mas a verdade é que todo labirinto tem uma lógica. E o nosso objetivo aqui é justamente encontrar o mapa para a gente poder navegar por essas regras e entender como elas funcionam de verdade. Então vamos lá. Começando pelo começo. Antes da gente entrar nos detalhes, precisamos entender a essência. O que é a Lei da Previdência? Qual é a missão principal dela? Uma boa forma de pensar é como se fosse um grande seguro coletivo. Todo mundo contribui um pouquinho durante a vida de trabalho para que, naqueles momentos de necessidade, seja na velhice, numa doença, num acidente, existe uma rede de segurança financeira ali pronta para amparar. É como um pacto entre a sociedade e o Estado. Certo. Agora que a gente já sabe o que ela é, que tal a gente desmontar o motor para ver como funciona por dentro? Toda grande estrutura de lei tem alguns componentes essenciais que a sustentam. Vamos conhecer agora os da Previdência. A base de tudo se apoia em 3 pilares: conteúdo, fontes e autonomia. Para ficar fácil de visualizar, imagina uma casa. O conteúdo é o que tem dentro, os móveis, as pessoas. As fontes são os tijolos e a planta da casa, de onde tudo surgiu. E a autonomia? Bom, a autonomia é um endereço próprio, aquilo que faz ela ser uma casa única, e não parte de outra. Vamos dar uma olhada em cada um desses cômodos. O primeiro pilar, então, é o conteúdo. Esse aqui é o coração da lei. É aqui que estão as respostas para as perguntas que mais importam. Que tipo de ajuda pode ser recebida? Aposentadoria por idade? Auxílio maternidade? E, claro, a pergunta de 1 milhão: quais são as regras para ter direito a tudo isso? Em seguida vem as fontes. Porque, afinal, de onde é que brotam todas essas regras? Como a gente pode ver, a fonte principal, a mãe de todas, é a Constituição Federal. A partir dela saem todas as outras leis e normas que vão detalhando como o sistema funciona no dia a dia. E fechando os 3 pilares, temos a autonomia. O que isso quer dizer? Significa que o direito previdenciário não é só um puxadinho de outras áreas do direito, sabe? Ele é um ramo próprio, com seus próprios especialistas, com regras pensadas especificamente para a proteção social. E isso é fundamental para garantir que as decisões levem em conta a realidade de quem trabalha e de quem já se aposentou. Ok, já conhecemos a estrutura da casa, mas agora, como é que a gente vive nela? Como as coisas funcionam na prática? Pois é, para isso existe um verdadeiro manual de instruções, que são as regras que dizem como aplicar a lei. Pensa só, uma lei só no papel não adianta muita coisa se não tiver regras claras de como usar. Essas regras são as engrenagens que fazem a máquina toda girar, garantindo que o sistema seja justo e previsível para todo mundo. A primeira regra é a vigência. É tipo a data de validade de um produto. Ela define exatamente o dia que uma lei começa a valer e, se for o caso, quando ela deixa de valer. Isso evita uma confusão danada e garante que todo mundo saiba qual regra está em jogo. Depois a gente tem a hierarquia. Esse conceito aqui é chave. Ele basicamente cria uma ordem de importância para as leis. E o ponto crucial é este: uma norma de um degrau de baixo, como um decreto, nunca jamais pode contradizer uma norma que está num degrau de cima, como a Constituição. E essa pirâmide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Lá no topo, soberana, intocável, está a Constituição Federal. Abaixo dela vêm as leis, e lá na base os decretos e as outras normas. A regra de ouro é: tudo que está embaixo precisa obedecer ao que está em cima. Simples assim. É isso que garante a ordem no sistema. Seguindo em frente, a interpretação. Leis não são como fórmulas matemáticas, né? Elas são textos, e como todo texto, precisam ser interpretadas. Essa regra é sobre o exercício de ler a lei e entender não só as palavras que estão escritas, mas a real intenção por trás delas, para poder aplicar do jeito certo em cada caso. E por último, a integração. E se a lei não fala nada sobre uma situação específica? Se tem uma lacuna, uma peça faltando no quebra-cabeça, o sistema jurídico não pode simplesmente travar e dizer não sei. A integração é a ferramenta que permite que se usem outras fontes, como leis parecidas ou os grandes princípios do direito, para preencher esse vazio e dar uma resposta justa. Então, resumindo: vigência, hierarquia, interpretação e integração. Juntas, essas 4 regras são como os arcos que sustentam a ponte inteira. Elas garantem que a aplicação da lei não seja uma loteria, mas sim um processo previsível, consistente e, o mais importante de tudo, justo. E com isso, a gente volta para o começo da nossa conversa.
Ao entender esses pilares e essas regras de aplicação, aquele labirinto que parecia assustador começa a se transformar num mapa bem claro, bem mais fácil de navegar. O segredo não é decorar cada artigo de lei, mas sim compreender a estrutura que organiza tudo. A estrutura que a gente viu é bem lógica. Ela foi pensada para funcionar. Mas isso tudo nos leva a uma questão final, que é crucial. Entre a lei que está no papel e a vida real das pessoas, qual será que é o maior obstáculo para que a justiça da Previdência chegue de fato a todo mundo que precisa dela? Fica aí uma reflexão importante para todos nós.